Boa noite, com alegria a gente está de volta aqui e um privilégio enorme estar em outra área de nossa região, onde nós temos percorrido por vários dias e pela graça de Deus, pela bondade dele, eu costumo dizer que quem tem amigo tem tudo. Acompanhando mais uma vez nossa amiga aqui na região, nossa cinegrafista, nossa cameraman. Hoje nós temos o privilégio de estar em Barra do Sana, município de Macaé, e enquanto não escurece a gente vai mostrar um pouquinho para vocês da natureza, que é o que nós temos feito. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor e a natureza também louva a Deus. Então vamos louvar ao Senhor por mais esse privilégio de estar nessa natureza maravilhosa aqui em Barra do Sana. Para quem não conhece, passa a conhecer agora. Pena que não tem aquele sol gostoso, aquele sol maravilhoso que a gente sempre gosta de mostrar a vocês, mas eu creio que deu para ver um pouquinho aí dessa grandiosidade do Senhor. Nós temos alguns protagonistas aqui na nossa reunião, da nossa live, mas hoje todos eles estão ali só de camarote, né? Estão ali nos ajudando, nos auxiliando. E eu agradeço a Deus pelo privilégio. Hoje eu estou com um sorriso de canto a canto, porque quem está me ajudando são jovens, e a gente sempre esteve rodeado de muitos jovens, né? Principalmente nessa região. Um tempo maravilhoso que nós aqui convivemos por duas épocas diferentes, de 92 a 96, quando nossa base foi Cabo Frio, e nós fazíamos a obra de Deus em toda a região, Macaé, Araruama, Saquarema, Iguaba, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, né? E de 2012 a 2015, e agora Deus nos permite voltar aqui em 2020, conhecendo uma nova leva de adoradores. Então nós vamos ouvir, eles não querem aparecer, né? Eles achavam que de repente eu não fosse nem comentar nada, mas tá tudo bem, o importante é que eles estão participando conosco. A gente está aqui com um violonista, não é isso, André? Violonista, uma turma bem jovem. Um dia a gente vai preparar uma live bacana e eles vão aparecer. Tá legal? Joia? Já é? Então tá bom, vocês só estão ouvindo os gritinhos. Mas vamos ouvir um louvor entoado por eles, né? Nós temos aqui hoje 4 jovens, né? E uma tia maravilhosa, uma jovem de 80 anos. Se ela quisesse botar a carinha ali, vocês vão ver que tia linda, que tia maravilhosa. E eu falei com ela que eu quero ficar jovem como ela. Se eu ficar com 80 anos, com a disposição, com a alegria e com o bom humor que ela sempre passa, eu tô feliz da vida. Mas vamos louvar a Deus. Ele é exaltado com essa turma aí, ó. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Rei exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós estávamos brincando ainda há pouco
que nós estamos como jornalistas, né? Ainda bem que a live está sendo gravada aí da cintura para cima. Então ninguém está querendo aparecer porque a gente estava brincando aqui, o pessoal estava jogando vôlei, todo mundo se divertindo. E acho que alguns foram até pegos de surpresa, mas quando souberam que eu ia fazer a live, eles se prontificaram. Então eu agradeço a Deus porque Deus nos deu essa graça, esse privilégio, né? De conseguir cativar os jovens, as crianças, né? Essa parte aí, criança, adolescente, jovem. Então já me prometeram aqui que na próxima live a gente vai fazer aquele luau, tá certo? Prepara um luau aí na praia, uma coisa... E até a tia vai, não vai, tia? Vou. Tia Né vai também. Olha, tia Mana. É tanta tia que a gente troca até o nome, né? E nesse período que Deus tem nos concedido estar aqui na região, já arrumei muitas tias para a glória de Deus. Eu queria deixar para vocês hoje o texto da palavra, está no livro de João, no capítulo 7, versículo 38. Enquanto hoje eu tomava banho, é interessante como Deus fala com a gente a todo instante, né? E eu sou muito sincera, sou muito natural na forma de falar e não me envergonho de dizer. Eu estava tomando banho e de repente a água caindo, o Espírito Santo me fez lembrar nos rios que nós estamos ouvindo aqui e veio esse texto para a gente estar compartilhando com vocês. João 7,38 diz o seguinte: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois eu saí, eu peguei mais alguns textos para meditar na palavra e eu fiquei pensando da profundidade. Eu gosto de fazer essas lives em ambiente de natureza porque a todo momento que a gente lê a palavra, em todo momento, em vários versículos, a gente vê ali Jesus usando as figuras relacionadas à natureza. Velho Testamento também a gente vê muita natureza sendo mencionada nos Salmos. E aqui ele diz que aquele que crer nele, rios de água viva fluirão. E eu fiquei pensando, tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Por que rio? Quando a gente olha a natureza aqui como nós estamos presenciando, o rio é algo que não fica parado. O rio ele está sempre fluindo, numa ação contínua. Então Jesus disse que aquele que crer nele, esses rios fluiriam, ou seja, nunca parariam de fluir. Fluirão rios, mas que rios são esses? Rios de água viva. E é interessante quando a gente pensa também na questão da água, né? Nós sabemos que sem água nenhum ser humano sobrevive, planta não sobrevive, nenhum animal sobrevive. E nós sabemos também que o planeta, 75% dele é água. Ou seja, a maior parte da composição do nosso corpo é água. A água é um elemento essencial para a nossa vida, é um elemento essencial para todo ser vivo. Então todo ser vivo depende da água. Mas Jesus, quando teve um encontro com a mulher samaritana, ela foi ali naquele poço, diz a palavra, que ela foi buscar água. E Jesus disse para ele, olha só, se você vier aqui e se preocupar somente com essa água, você vai ter que voltar tantas vezes quantas você tiver sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aquela mulher, ela teve uma curiosidade para ter acesso àquela água. E realmente assim, a gente se exercita, a gente faz uma caminhada, mas a gente tem que estar sempre se reabastecendo de água. O nosso corpo precisa de água, a gente tem necessidade de água. E assim como nós temos necessidade dessa água para o nosso corpo físico, o nosso espírito necessita dessa água. Porque sem a água que Jesus oferece, o nosso espírito está morto. Mas quando Jesus, que é a fonte de água viva, entra em nós, ele faz uma fonte. E nós sabemos também que essa fonte, ela deve estar fluindo, fluindo, fluindo.
Nós vemos que o rio, ele tem uma cabeceira, mas ele vai descendo, tem as corredeiras, e por onde ele passa, ele vai criando vida. A gente vê a vegetação como é linda à margem do rio. E nós também que temos essa água viva dentro de nós, quando nós deixamos ela fluir como um rio, por onde a gente passa, a gente também se transforma num manancial de vida, num manancial de água viva. Eu faço uma primeira pergunta para você nessa noite. Você, como rio, como fonte de água viva, como aquele que deveria deixar fluir dentro de você, os rios de água viva, por onde você passa, você tem deixado transbordar essa água? Você tem levado vida para todos que estão à margem do caminho? Porque a verdade, se a gente for olhar hoje, as pessoas estão sedentas. A palavra de Deus diz que viriam dias em que as pessoas teriam fome, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, as palavras de Deus. As pessoas estão sedentas e você, como essa fonte de água, você tem saciado ou você tem sido uma cisterna onde você só tem retido? A gente costuma dizer, eu tenho conversado muito, conversei ontem com um casal de jovens aqui, sobre essa questão da igreja, do estar voltado para dentro da igreja. Então eu fico imaginando que essa água viva que deveria fluir através de nós, quando nós estamos fechados num ambiente de 4 paredes, essa água viva está represada. Mas Jesus não nos chamou para ser uma cisterna com águas represadas. Ele nos chamou para também sermos rios de água viva, para que outros possam se alimentar, para que outros possam saciar a sua sede através de nós. João 4,14 vai nos dizer o seguinte: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o que nós falamos, né? Quem vai até Jesus, quem se alimenta dessa sede, quem bebe dessa água, ele naturalmente tem que deixar jorrar, mas muitas vezes elas estão retidas e nós não podemos deixar reter isso dentro de nós. Nós estamos num tempo em que a gente tem que deixar fluir, 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 fluir no nosso meio de amizade, fluir no meio familiar, fluir no meio dos irmãos. Onde Jesus nos leva, nós temos que deixar jorrar através de nós, porque as pessoas estão mortas, as pessoas estão sem vida, as pessoas estão sem esperança, e são essas águas vivas que levam esperança para elas. Isaías 49:10 diz assim para a gente: não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Olha que interessante que Deus nos promete aqui, através do profeta Isaías, que aquele que tem compaixão dos seus servos, ele os guiará e os conduzirá às fontes de águas vivas. Deus tem compaixão de nós e Deus quer fazer de nós suas fontes, né? Muitas vezes nós vemos um fluindo, o outro fluindo, é um termo muito usado no nosso meio, né? Fulano está fluindo nesse dom, está fluindo nesse chamado. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então eu te pergunto, será que você, como essa fonte, né, que tem esse recipiente que tem Jesus dentro de você, será que você tem fluído através do Espírito Santo naquilo que Ele tem colocado em suas mãos? Se você louva, deixa fluir. Eu fiquei numa alegria enorme, né? Eu não posso esconder isso, porque quando a Rayane, um dia vocês vão conhecer, né? Eu vou falar o nome para vocês irem se familiarizando, porque eu sei que a gente vai fazer muitas coisas juntas. E ela me ofereceu, ele se ofereceu para estar cantando louvor e já colocou na furada o namorado. É assim que se faz. Ela fluiu, né, no chamado, ainda colocou o namorado também. Ela está deixando fluir dela,
para o namorado. E aí foi alcançando um, chamando o outro, isso aí vai fluindo. Então isso é um rio que vai fluindo e a gente tem que ir absorvendo todos que estão ao nosso redor. E alguém foi e fez fluir para a tia também, e aí foram e fez fluir através do namorado de Letícia, e assim vai. A gente tem que contagiar. Nós fomos chamados para sermos influências e não influenciados. E eu vejo jovens com potencial enorme. Hoje, assim, a gente tem uma certa idade, eu gosto de caminhar, hoje foi maravilhoso, mais de 1h e pouco a gente caminhando. Eu gosto de trilha, eu gosto de morro, eu gosto dessas atividades aí radicais, como meus filhos dizem, né? Mas a gente cansa com mais facilidade. Os jovens têm todo o vigor para subir, para descer. E eu me lembro que a minha adolescência, a minha juventude, ela foi gasta, entre aspas, né? Porque não foi gasta no sentido de ser consumida, mas foi gasta na obra de Deus. Só que a Bíblia diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então nós devemos nos lembrar de Deus na nossa juventude. Gente, vocês são 10, estão de parabéns. Todo mundo sedento, todo mundo querendo. Aqui eu vejo um evangelista na minha frente, eu vejo outros aí quando eu não consegui discernir, mas uma evangelista aí que pregou a primeira vez, eu tive o privilégio de também estar assistindo essa semana. Eu falei com ela que eu ia assistir a pregação dela. Tão jovem, gente, profissionais, sabe, com vontade de fazer algo pelo reino de Deus, todos sedentos dessa água, mas ao mesmo tempo querendo também que eles sejam, desejando que eles próprios sejam canais dessas fontes de água viva que flui dentro deles. E nós devemos deixar isso então fluir, né? Deixarmos ser guiados por Deus, por onde esse rio passar, que as nossas vidas venham transformar a realidade de quem está à margem, precisando ser saciado. Nós vemos promessas, né, com relação a essas águas. Isaías 41:18 diz assim: abrirei rios nas colunas estéreis e fonte nos vales, transformarei o deserto no lago e o chão ressequido em mananciais. Olha que promessa maravilhosa, quando a gente se permite ser esse canal, quando a gente se permite ser condutor dessas águas vivas. O Senhor mesmo promete abrir rio nas colunas estéreis. Ou seja, num lugar onde não tem vida, onde todo mundo olha e fala assim, não tem jeito. Tem jeito sim, né? Tem um ditado que dizem por aí que pau que nasce torto, a tia deve conhecer, né? Entendi. Pau que nasce torto, morre torto. Mas não, quando encontra com Jesus, que é o carpinteiro, ele dá jeito. Então, todo e qualquer pau torto, né? Mas, voltando para o sentido da água aí, se for estéril, se for o pau torto, entre aspas, né, Jesus dá jeito, porque ele é a fonte de água viva, ele transforma, ele dá sentido, ele dá uma razão para a pessoa estar vivendo. Muitas vezes ela já perdeu, mas Jesus é aquele que dá uma motivação, Jesus é aquele que dá um caminho. Mesmo em meio ao deserto, Jesus abre um caminho para o seu povo para passar. E ele diz, abrirei fonte nos vales. Fonte no vale é quando tem a possibilidade, né, de descer das encostas e armazenar no vale. E todos os que passam por aquele vale também vão poder saciar a sua sede nos vales. Não importa o lugar, não importa a condição, não importa a geografia, não importa se está em cima, não importa se está embaixo, porque Deus, ele é todo poderoso. E na natureza a gente vê assim, tem as cachoeiras, né, que nascem nas fontes, nos altos, nas montanhas, tem os rios, que são nas partes mais válidas. Aqui onde nós estamos tem uma parte mais plana aqui, que a gente pode dizer que é um vale ali onde corre água, mas a gente vê que corre água também no mar, uma água salgada, mas corre, fonte de água doce, fonte de água salgada, mas nós temos que ser a fonte de água viva, a fonte de água que transforma, que muda toda uma história. E Jesus, ele em Apocalipse, ele vai usar mais um termo, né? Onde ele utiliza essa linguagem da natureza, que está lá em Apocalipse 21, versículo 6, onde ele vai falar para a gente, né? Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A quem tiver sede, darei de beber da fonte da água
da vida. Nós moramos por um tempo aqui na região dos lagos e na época, eu não sei se usam muito hoje, mas aqueles poços artesianos que dá aquela água saloba, ainda tem muito aqui? Tem? Né? Na época que a gente começou a construir aqui, tinha muitos poços artesianos e a água era ruim, a água não prestava. Então assim, tinha um cheiro ruim, não sei se ele se lembra, o Rafael, né? Tinha um cheiro ruim, e era uma água esquisita, não era uma água própria para se beber, né? E então as pessoas sempre tiveram aqui pela região comprar água. Hoje eu ainda vejo muita gente ainda comprar água, né? Não sei aqui que tem fonte de água natural, água pura, mas na região de Cabo Frio as pessoas compram muita água, porque muitas vezes a água que se comercializa não é uma água própria. Mas aqui ele diz, né, que Jesus ele vai dar uma água boa, uma água que é capaz de trazer vida, de curar. A água que vem do trono de Deus, ela cura, ela restaura. Né? A gente ouve falar muito das fontes de águas termais, as águas quentes, né, que fazem bem para a saúde. Agora, essa água que Jesus oferece, essa água sobre a minha vida, sobre a sua vida, é uma água que limpa, é uma água que cura, é uma água que purifica e é uma água que sacia. Então veja as utilidades dessa água, não serve só para uma coisa. Ele limpa aquele que está no lamaçal do pecado, ele sacia a sede daquele que espiritualmente está necessitado, porque muitas vezes quando nós lemos lá que ele fará uma fonte em lugares ressecados, muitas vezes eu já me senti como uma terra seca, né? A gente for olhar em lugares desérticos, né? Fica rachado, fica com rachaduras, a terra fica dura, abre ranhuras na terra, né? Mas quando desce água, quando chove nesses lugares desertos, a água penetra. E às vezes, onde tem esse deserto, às vezes não sempre, fica sem vegetação. Mas quando começa a sentir as primeiras gotas, quando começa a absorver a água, aquilo entra então pelas ranhuras, entra pelas brechas, e onde era impossível começa a brotar a vegetação. Muitas flores nascem no deserto por causa da água. Tem uma música, né, do Judson de Oliveira, isso, se eu não me engano, né, que fala que a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Jesus é a fonte de água viva, mas nós temos que reconhecer a nossa sequidão, porque quando a gente está numa sequidão espiritual, a gente fica infrutífero, a gente não consegue. Mas eu tenho a Cristo? Tenho, mas se você não está tendo água para transbordar para aqueles que estão precisando, você na verdade está uma fonte seca, você está uma terra seca. Então você precisa deixar fluir através de você essas fontes de água viva. Aquele que crê em mim, né, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. E quer saber de uma coisa? Assim como o rio ele não fica parado, ele vai fluindo, ele vai para outros lugares. Quando nós temos essa fonte jorrando dentro de nós, quando nós temos esse Espírito jorrando vida através da tornamos assim como esse rio, né? Sempre, por onde a gente passar, por onde a gente andar, a gente vai levar vida, a gente vai trazer vida, a gente vai trazer restauração. Como tem sido a sua vida? Você segue a Cristo, mas você tem sido infrutífero? Você segue a Cristo, mas você tem sido como uma fonte ressecada? Deixa a água descer do céu nessa noite, deixa Jesus entrar e deixa o Espírito Santo fluir através de você como manancial de águas vivas. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, que Deus dê graça, dê misericórdia e pense você, jovem, você adolescente, você adulto, você idoso, não importa, para jorrar dessa fonte não importa a idade, não importa como você esteja, não importa a condição financeira, porque Jesus ele disse, aquele que quiser, de graça eu lhe darei. Então não sei como está a sua vida, não sei como está a sua condição espiritual, mas se você quiser beber dessa água, é de graça. Se você quiser saciar a sua sede, é de graça. E nós não cremos num evangelho comercializado. De graça nós recebemos e de graça nós damos. E o que Jesus tem para nós,
Ele já pagou um preço altíssimo. E até essa água viva, que traz vida para o nosso interior, que traz vida para a nossa alma, que traz vida para os nossos sonhos, Ele já pagou um alto preço. Jesus é a fonte de água viva e através do seu Espírito Ele também quer fluir através de nós. Vamos encerrar essa live de hoje, essa pequena mensagem, com mais uma música para o seu coração, com os nossos jovens aqui nos bastidores. Águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá do meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos estar orando, terminando com uma oração, né? A gente normalmente não costuma orar, mas Deus colocou em meu coração de a gente estar orando, pedindo a Deus que venha reavivar os corações, pessoas que fluíam, né, nas águas do Espírito e hoje não fluem mais. Nós necessitamos nesse tempo de tanto sofrimento, nesse tempo de dor, nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflição. As pessoas estão muito carentes, as pessoas estão precisando que nós, que somos essa fonte, né, de águas vivas, que nós possamos deixar fluir através de nós essa vida que corre do trono de Deus. Mas se a gente se calar, as pedras clamarão. Jesus espera de nós isso. Então vamos orar pedindo a Deus que ressuscite a cada um de vocês que estão nos ouvindo, a cada um que está em casa e a cada um que há muito tempo está seco e não flui nada através da sua própria vida. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, por esses jovens que aqui estão. Obrigada, Senhor Deus, porque cada um deles tem esse desejo, Pai, tem essa sede dentro de si. Obrigada porque não foi preciso pedir, Senhor Deus, houve uma prontificação. Houve, Senhor Deus, um desejo no coração, Senhor Deus, da Rayane. E eu sei, Senhor Deus, que arde no coração dela o desejo de deixar fluir mais de Ti. Assim como todos os outros jovens que estão aqui, Senhor, que nós já tivemos oportunidade de estar conversando, faz deles, Senhor Deus, esses canais, Senhor Deus, que possam fluir das fontes de água viva, Senhor, por onde eles passarem, que eles possam levar vida, que eles possam transformar a realidade, Pai, daqueles que estão à margem da sociedade, para os marginalizados, para os bandidos, para as prostitutas, Senhor Deus, para os desesperados, para os desamparados, para os necessitados, Senhor. Eu te louvo porque esses jovens te conhecem, Pai. Eu te louvo porque esses jovens são profissionais, Senhor Deus, cada um na sua área e cada um desejoso, Senhor Deus, de fazer o melhor para Ti, cada um com vontade, Senhor Deus, de entregar aquilo que Tu deste a eles como ferramenta, como instrumento, Senhor. E assim como o Senhor perguntou a Moisés, Moisés, o que tens em tuas mãos? Moisés respondeu, ele tinha uma vara, Senhor, e foi com aquela vara que o Senhor fez o milagre. Então, Deus, eu te peço aqui, Pai, a Tua bênção sobre cada um desses jovens,
a vara que eles têm nas mãos, Senhor Deus. Um tem a profissão e tem o violão, os outros têm a profissão e têm a voz, que eles possam fluir através daquilo que o Senhor tem colocado na vida deles, Senhor. No emprego, nas empresas, Senhor Deus, onde o Senhor tem colocado nas mãos deles, Senhor Deus, essa ferramenta onde eles possam alcançar vidas. Senhor Deus, desperta, Pai, a tua igreja, Pai, nesta noite, Pai, para que possam entender que o rio não fica parado, que o rio, Senhor Deus, não pode ficar represado dentro de quatro paredes. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que haja um avivamento, Senhor, em nosso tempo, que haja um avivamento, Senhor, em nossa nação, que haja um avivamento, Senhor Deus, em toda a terra, que os rios de água viva possam fluir, ó Deus, levando a tua palavra que ressuscita, levando a tua palavra que transforma, levando a tua palavra, Senhor Deus, que liberta, Pai. Mas é preciso que esses rios queiram sair das cabeceiras. É preciso que esses rios não queiram ficar em represas, mas isso é só pelo teu Espírito, porque a tua palavra também diz, ó Pai, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, Senhor, e é o teu Espírito quem convence. O Senhor promete na tua palavra que o Senhor abrirá rios no deserto, o Senhor vai abrir, Senhor Deus, rios nos vales, rio nas montanhas, Senhor, em nome de Jesus, onde estiver chegando a nossa voz, Senhor, nas montanhas e mares, nos desertos ou vales, que a tua palavra possa estar chegando, Pai, e despertando, Senhor, essas pessoas para que possam deixar fluir esses rios de água viva, Senhor, e muitas outras vidas sejam transformadas a partir de nós. Senhor, obrigada por esse período de pandemia. Obrigada, Senhor Deus, porque enquanto muitos só viram problemas, muitos só viram dificuldades, eu creio que é um tempo em que o Senhor está dizendo para a tua igreja, nós somos eclésia, nós temos que ser tirados para fora, Senhor. E durante muitos anos, Pai, os teus céus só quiseram levar vidas para dentro, queriam que o rio fluísse dentro das quatro paredes, mas rio dentro de quatro paredes vira lodo, produz lodo, Senhor Deus, água parada só produz coisa que não presta. Se a água te amas, tu chamas-te, para gerar vida, a água tem que estar fluindo, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço, desperta, levanta, Pai, ao redor do mundo, Pai, vidas que queiram fluir no teu Espírito, Senhor, porque só através do teu Espírito nós podemos fazer a tua obra, não por força, não por violência, mas pelo teu Espírito. É o teu Espírito quem levanta, é o teu Espírito quem capacita, é o teu Espírito quem coloca as palavras, Senhor Deus. Digo fraco, eu sou forte, porque é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoou, Pai. Quantas vezes, Pai, eu me senti como um riozinho tão fraco, Senhor, mas o poder do Senhor se aperfeiçoou na minha fraqueza. Então diga ao fraco, eu sou forte, porque é na força do Senhor, é no poder do Senhor, é pela graça do Senhor, é na unção do Todo-Poderoso que nós vamos fazer a diferença nessa terra. Senhor Deus, todas as nações da terra saibam que tu és a fonte de água viva, uma fonte inesgotável. Senhor Deus, não são as riquezas que preenchem essa... Não são os carros, não são as propriedades, não são as coisas materiais que podem satisfazer, Pai, porque muitas pessoas têm uma sede, têm um vazio e procuram, Senhor Deus, as coisas do mundo, mas isso só traz mais sede, um abismo chama outro abismo, mas aquele que encontra, aquele que busca a fonte de água viva, de nada tem falta e é plenamente satisfeito. Então, Pai, nessa voz, por essa fonte de água viva e que esse rio venha fluir nas casas, Senhor, nas casas, Pai, que esse rio possa, Senhor Deus, encontrar fonte, Senhor Deus, dentro dos lares, Senhor, já que não podem ir, Senhor Deus, há um tempo para te cultuar, que a sua casa seja um altar e que a sua casa seja, Senhor Deus, os rios de água viva e que o Senhor possa fluir através de cada lar, através de cada família, para o seu vizinho, para o seu filho, para a esposa, para quem quer que esteja ao seu lado, ao seu redor. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, eu te peço, Pai, aqueles que ainda não conseguiram ter essa sede, que o Senhor venha fazer jorrar, venha fazer borbulhar dentro dessas pessoas, Pai, o desejo, Deus, de ser cheio
de Ti, cheio de Ti, a fonte da água viva, Senhor. Nós Te glorificamos e Te engrandecemos, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade, Jesus. Quantos não têm olhos, Senhor Deus, e não podem contemplar o que nós estamos contemplando, Senhor. Isso enche o nosso ser dessa água viva, quando nós somos gratos por aquilo que o Senhor nos dá. Quantos não têm o privilégio de poder andar por onde nós andamos? Quantos não têm o privilégio de poder ouvir o som dos pássaros, Senhor? Isso enche a nossa alma e dá vontade, Senhor Deus, de sair por aí, Senhor, para todos que estão à margem, Senhor, deixando fluir isso que está do Senhor dentro de nós. Gratidão, Senhor, isso leva a vida. Gratidão, Senhor, isso leva a vida, Pai. Que sejamos mais gratos. E nós te agradecemos, Jesus, porque um dia nós encontramos essa fonte de água viva. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Nós te louvamos, nós te honramos e nós te bendizemos. Em nome de Jesus, que Ele abençoe cada um de vocês. Amém. Até a próxima oportunidade. Fiquem com mais um pouquinho do barulho das águas.